A teoria cristã da vida após a morte é binária, dividida entre o céu e o inferno. A moralidade da vida determina o destino eterno. Os justos alcançam o paraíso celestial, enquanto os pecadores enfrentam a punição do inferno. Essa crença é central no cristianismo e está ligada à doutrina da ressurreição e à esperança na vida eterna. Por exemplo, os fiéis que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo acreditam que após a morte serão julgados e recompensados ou punidos com base em suas ações e fé durante a vida terrena. A teoria do hinduísmo, a crença na vida após a morte, está profundamente ligada ao conceito de karma e reencarnação. Segundo essa visão, a vida não é uma experiência única, mas sim uma jornada contínua. O karma refere-se às ações e intenções de uma pessoa durante a vida. Cada ação gera uma potencialidade que afeta o futuro. Após a morte, a consciência continua e o espírito reencarna em um novo corpo com base nas ações passadas. Por exemplo, se alguém praticou boas ações, pode renascer em uma situação mais favorável, enquanto más ações podem levar a um destino pior. A teoria do budismo acredita-se que a vida não termina com a morte, mas é um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento, conhecido como samsara. Quando uma pessoa morre, sua consciência se desprende do corpo e renasce em outro ser vivo. Esse processo é influenciado pelo karma, a lei de causa e efeito, que determina a qualidade da vida futura com base nas ações realizadas na vida atual. O objetivo final é alcançar o nirvana, um estado de libertação e iluminação. Na teoria egípcia, a vida após a morte era considerada uma continuação da vida terrena, mas em um reino divino. Os egípcios acreditavam que a morte não era o fim, mas sim uma transição para uma existência eterna, na qual a alma continuava a sua jornada em outro plano de existência. A prática da mumificação era essencial para preservar o corpo físico, preparando para essa vida após a morte. Imagine que após a morte, a alma egípcia embarcava em uma jornada para o além, onde encontraria deuses e enfrentaria o julgamento com base em suas ações na vida terrena. A teoria do islamismo, a crença na vida após a morte é central. Os muçulmanos acreditam que, no dia do juízo, Alá, Deus, ressuscitará todos os falecidos. A nova vida começará após o julgamento divino e cada alma enfrentará recompensas ou punições com base em suas ações terrenas. Essa vida atual é vista como preparação para uma existência posterior no céu ou no inferno. Por exemplo, imagine que após a morte, uma pessoa será avaliada por suas ações e intenções, e sua recompensa ou punição dependerá disso. A teoria do mormonismo, a crença na vida após a morte, está profundamente ligada ao plano de salvação. Os santos dos últimos dias acreditam que a morte não é o fim, mas sim uma transição para outra fase da existência. Após a morte, as pessoas são ressuscitadas e enfrentam o julgamento divino. Se forem obedientes, receberão a vida eterna. O livro de Mórmon, um texto sagrado para os mormons, ensina sobre essa perspectiva e a importância da expiação de Jesus Cristo. Por exemplo, imagine que após a morte, uma pessoa é ressuscitada e tem a oportunidade de progredir em direção à vida eterna, com base em suas escolhas e fé durante a vida terrena. Na teoria do pessimismo, talvez nós nem estamos vivos, então para que te explicar essa teoria? A teoria da simulação sugere que nossa realidade é, na verdade, uma espécie de simulação computacional criada por uma entidade superior. Imagine que estamos todos dentro de um videogame, com nossas vidas sendo dados quantitativos nesse jogo. Essa teoria levanta questões intrigantes sobre a natureza da existência e o que acontece após a morte. A teoria do universo paralelo sugere que existem múltiplas realidades, cada um com suas próprias leis físicas e condições únicas. De acordo com essa ideia, após a morte, nossa existência pode continuar em um segmento diferente do espaço-tempo, mantendo a continuidade da vida em uma realidade alternativa. Imagine que, em um desses universos paralelos, você pode estar vivendo uma vida diferente, com escolhas e circunstâncias alternativas, mas ainda conectada à sua essência como indivíduo. A teoria do rastafarianismo acredita-se que a vida é eterna. Os rastafaris consideram que apenas aqueles que evitam a justiça realmente morrem. Por causa dessa crença, os funerais não são celebrados em sua cultura. Imagine que para eles, a morte é uma transição para uma existência contínua e a justiça desempenha um papel fundamental nesse processo. A teoria da vida infinita propõe que a existência continue em um ciclo sem fim. Segundo essa visão, após a morte, renascemos instantaneamente no início da mesma vida, sem lembrança das experiências anteriores. Imagine um ciclo contínuo de nascimento e renascimento, como se a vida fosse uma eterna repetição de eventos. Essa teoria desafia a ideia tradicional de um fim absoluto e sugere que nossa jornada se estende indefinidamente, mesmo além da morte física.
A teoria cósmica transcende a ideia de que a consciência está intrinsecamente ligada aos corpos individuais. Segundo essa perspectiva, na morte, nossa consciência não desaparece, mas retorna ao vasto cosmos. Em vez de ser limitada a um único corpo, ela se infunde com o universo, tornando-se parte de algo maior. Imagine como uma gota d'água que se mistura ao oceano, perdendo sua individualidade, mas contribuindo para a totalidade. Essa teoria sugere que nossa existência vai além do físico e se conecta ao todo cósmico. Para os antigos astecas, a vida após a morte era uma jornada complexa, determinada pelo modo de morte. Após morrermos, os astecas acreditavam que há duas opções de caminhos. O Sol, que representava a passagem para o mundo celestial, Mictlan, um local para os mortos, ou Tlalocan, um paraíso para aqueles que morriam de causas específicas. Imagine esses caminhos como diferentes destinos após a partida dessa vida terrena. A teoria do nada sugere que após a morte, nossa experiência se resume ao vazio absoluto. De acordo com essa perspectiva, não há vida após a morte e a consciência simplesmente para de existir. Imagine como apagar a luz, tudo fica preto e essa escuridão se torna nossa nova realidade. É uma visão que contrasta com outras teorias que propõem reencarnação, vida após a morte ou conexões cósmicas. A teoria paranormal sugere que a consciência pode persistir após a morte física, transcendendo os limites do cérebro. Cientistas estudam 4 tipos de evidências relacionadas a essa teoria. Experiência de quase morte, casos em que pessoas relatam visões e sensações durante paradas cardíacas, como lembrar detalhes precisos que não poderiam ter conhecido. Experiências mediúnicas, relatos de comunicação com entidades após a morte, por meio de médiuns ou fenômenos inexplicáveis. Memórias de vidas passadas, crença de que algumas crianças lembram detalhes de vidas anteriores, indicando uma continuidade da consciência. E aparições, relatos de visões de pessoas falecidas que enfrentam a explicação puramente materialista. A teoria criogênica postula que após a morte é possível preservar o corpo e o cérebro em temperaturas extremamente baixas, geralmente usando nitrogênio líquido. A ideia é que no futuro, a tecnologia possa reverter o processo de congelamento e restaurar a vida. Imagina como congelar um pedaço de fruta para preservá-lo e mais tarde descongelá-lo para que ele volte à sua forma original. No entanto, essa teoria é altamente especulativa e ainda não foi comprovada cientificamente. A teoria do ovo sugere que a cada morte reencarnamos como outra pessoa, formando um ciclo infinito de vidas. Imagine um ovo cósmico, onde cada vida é uma casca diferente, mas a essência interior permanece a mesma. Quando morremos, quebramos a casca e emergimos em uma nova existência, continuando esse loop interminável. A teoria do sonho sugere que tudo que vivemos não passou de um sonho muito longo, vívido e confuso. De acordo com essa perspectiva, após a morte, acordaremos desse sonho e nossa experiência terrena seria apenas uma ilusão passageira. Imagine como despertar de um enigmático enredo noturno para uma realidade completamente diferente. A teoria espírita postula que após a morte, o espírito deixa o corpo físico e retorna ao plano espiritual. A individualidade da alma é preservada e ela continua a viver, planejando futuras reencarnações na Terra. Os espíritos chamam esse processo de desencarnação e acreditam que a vida transcende a existência material. Imagine como uma viagem de ida e volta, onde a alma parte, mas sua essência persiste. O purgatório, de acordo com a doutrina católica, é um estado intermediário após a morte. Nele, as almas que morreram na graça de Deus, mas não estão completamente purificadas, passam por uma purificação. Essa purificação visa alcançar a santidade necessária para entrar no céu. Imagine como um processo de limpeza espiritual, onde as almas se preparam para a plenitude da vida eterna. A teoria da reencarnação é uma crença que afirma que a alma humana é eterna e que após a morte, ela pode reencarnar em outro corpo, seja ele humano ou animal. Segundo essa perspectiva, nossa existência não se limita a uma única vida, em vez disso, passamos por sucessivas reencarnações, aprendendo e evoluindo ao longo do tempo. Imagina como folha de um livro, onde cada vida é uma página nova, mas a história continua a se desdobrar através das eras. Nas religiões tradicionais africanas, a teoria da vida após a morte está associada à reencarnação e ao karma. Acredita-se que a alma migra de um corpo para outro, possibilitando uma nova vida. Por exemplo, no hinduísmo e no budismo, essa crença é central. Já nas religiões ocidentais, como o cristianismo e o judaísmo, a ênfase está na ressurreição, onde os fiéis esperam uma vida eterna após a morte. Essas perspectivas variam, mas todas exploram o destino da consciência além da vida terrena. A teoria do juízo final é uma crença presente tanto no Islã quanto no cristianismo. Segundo ambas as religiões, o juízo final é um evento futuro,
em que Deus julgará todas as pessoas com base em suas ações terrenas. Nesse momento, cada indivíduo será direcionado ao paraíso, ao inferno ou a um lugar neutro para aguardar a decisão final. Por exemplo, no Islã, acredita-se que Deus ressuscitará todos e julgará de forma justa, determinando seu destino eterno. No cristianismo, o juízo final é descrito como um momento em que todos comparecerão perante Deus para prestar contas de suas vidas. A teoria de fantasmas é uma crença que sugere que os espíritos dos falecidos podem permanecer na Terra após a morte. Esses fantasmas podem ser vistos, ouvidos ou sentir sua presença de alguma forma. Acredita-se que eles possam estar presos aqui por diferentes razões, como assuntos inacabados, emoções intensas ou tragédias. Em algumas culturas, rituais ou exorcismos são realizados para ajudar essas almas a encontrar paz e seguir adiante. A teoria da transmigração das almas, presente na filosofia grega antiga, sugere que as almas passam por uma jornada contínua de reencarnação. De acordo com essa crença, após a morte, a alma se separa do corpo e migra para outro ser vivo, como um animal humano. Essa transmigração ocorre repetidamente, com a alma acumulando experiências e aprendizado ao longo das vidas. Por exemplo, Sócrates mencionou o Daimon, um guia espiritual que acompanha a alma após a morte. Essa teoria busca explicar a continuidade da existência além da vida terrena, conectando as almas a um ciclo eterno de renascimento. A teoria de Platão sobre a vida após a morte propõe que, quando uma pessoa morre, sua alma transcende o mundo físico e busca uma existência mais significativa. Platão acreditava que o corpo era uma prisão para a alma, que a morte oferecia a oportunidade de encontrar sua verdadeira essência. É como se após a morte, nossa consciência se liberta como um pássaro da gaiola, buscando voar em direção à vida e ao entendimento mais profundo. Assim, as almas libertas do corpo poderiam buscar conhecimento puro e conectar-se ao mundo das ideias. A teoria da incerteza é uma abordagem filosófica que afirma que a morte não é um evento definitivo, mas sim um ponto de transição entre diferentes estados de existência. Essa teoria sugere que a morte não é um fim, mas sim o início de uma nova jornada, seja em um plano espiritual ou em outro tipo de realidade. Em outras palavras, a morte não é o fim da vida, mas sim um ponto de transição para uma vida diferente. Um exemplo simples é de uma pessoa que se muda para uma nova cidade. Para ela, a mudança não é o fim da vida anterior, mas sim o início de uma nova vida em um lugar novo. Da mesma forma, a morte pode ser vista como um ponto de transição para uma nova vida, seja em um plano espiritual ou em outro tipo de realidade. A teoria da incerteza não afirma que a morte é real ou não, mas sim que é um ponto de transição que pode ter diferentes consequências dependendo da perspectiva individual. A teoria do egocentrismo sugere que o universo começa com o nosso nascimento e termina com a nossa morte. De acordo com essa perspectiva, somos o centro de nossa própria existência e tudo gira em torno de nossa experiência pessoal. Imagine que cada vida é como um livro e o mundo é cenário exclusivo desse livro. Quando morremos, o livro se fecha e o universo deixa de existir para nós. Essa teoria reflete uma visão egocêntrica da vida e da morte, onde nossa individualidade é central. A teoria da série Stranger Things envolve o conceito do Upside Down. Na série, essa dimensão alternativa coexiste no nosso mundo, onde pessoas podem ficar presas, não estando nem vivas nem mortas. É um lugar sombrio e perigoso, repleto de criaturas estranhas e eventos inexplicáveis. Essa teoria explora a ideia de que a morte pode não ser o fim absoluto, mas ser uma transição para algo além do nosso entendimento normal. A teoria do solipsismo é uma corrente filosófica que sustenta que apenas a própria mente do indivíduo é real, enquanto o mundo exterior e outras mentes são meras construções mentais. Segundo essa teoria, tudo o que percebemos e experimentamos é uma criação da nossa própria consciência. Imagine que somos os únicos personagens em um sonho e tudo mais é uma ilusão criada por nossa mente. Quando morremos, talvez todo o resto também morra com nossa consciência. A teoria da excreção é uma das mais antigas e curiosas na lista. Ela sugere que o universo é como um cérebro gigante ao corpo humano e nós, indivíduos, somos apenas células desse grande organismo. Quando morremos, nossa consciência se dissolve, assim como as células que são eliminadas do corpo. É uma visão peculiar que conecta a morte à ideia de descarte natural, como se fôssemos parte de um processo de limpeza cósmica. Imagine que somos pequenas células em um corpo universal, e nossa mente é como a eliminação de uma célula que já cumpriu sua função. Essa teoria nos lembra da fragilidade e efemeridade da existência individual. O niilismo é uma concepção filosófica que parte da ideia de que não há nada ou nenhuma certeza que possa servir como base para o conhecimento. Em sua extensão para o existencialismo, o niilismo compreende que a vida não possui sentido ou finalidade, ou seja, não existem verdades absolutas que fundamentem a moral, os hábitos ou as tradições.
O termo niilismo vem do latim nihil, que significa nada. Filósofos como Nietzsche exploraram essa ideia, propondo a ausência de sentido após a morte de Deus, libertando o sujeito das normas e crenças tradicionais. Assim, o niilismo questiona e desafia os valores estabelecidos, abrindo espaço para escolhas individuais e uma vida sem amarras. Por exemplo, imagine alguém que, após refletir sobre a ausência de valores absolutos, decide viver sua vida de acordo com suas próprias escolhas, sem se prender a convenções sociais ou religiosas. Esse seria o exemplo de como o niilismo pode ser aplicado na prática. A teoria dos níveis sugere que a vida é composta por diferentes estágios ou níveis, e quando enfrentamos a morte, estamos apenas passando para a nossa forma inicial em um novo nível. Imagine um videogame com vários níveis. Quando você morre em um nível, começa novamente no próximo, mas com novos desafios e experiências. Da mesma forma, essa teoria considera a morte como uma transição para outro nível de existência, semelhante a trocar de fase em um jogo. A teoria da árvore da vida propõe uma conexão íntima entre a vida humana e a natureza. Adeptos dessa teoria optam por serem enterrados em cápsulas de árvores, permitindo que seus corpos se integrem ao ciclo natural da vida. Assim, o corpo se torna parte da terra e contribui para o crescimento e sustento da árvore, simbolizando uma continuidade e renovação após a morte. Imagine alguém que escolhe ser enterrado sob uma jovem árvore. À medida que a árvore cresce, ela absorve os nutrientes do solo, incorporando parte da pessoa falecida em sua própria estrutura, perpetuando a vida de maneira simbólica. Se gostou do vídeo, deixa teu like, compartilha com um só amigo teu e se inscreve no canal. Aproveita e comenta a tua opinião e sugira o próximo tema. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque talvez eu tenha deixado alguma coisa para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.